Olá, boa tarde para você, meu amigo, minha amiga, meus alunos, colegas de profissão, doutoras, doutores. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Dr. José Jaime do Vale, especialista em Direito Médico, Biodireito, Biossegurança também e também Administração Hospitalar. Até setembro de 2019, ministrava as minhas aulas na Faculdade de Medicina do ABC. Senhores, quero falar um pouquinho com os senhores sobre esta guerra do nosso não, ou chamado de João Dória, contra o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, e contra todos os médicos que são a favor da hidroxicloroquina, por óbvio, associada a outras medicações para tratarmos os pacientes vítimas do Covid-19. O ato de covardia é tão grande que esse cidadão está praticando contra o povo de São Paulo que chega a assustar. Nós estamos falando da cidade de São Paulo, que em 2025 não fosse esse problema da pandemia, seria a sexta maior cidade rica do planeta. Este é um dado do IBGE. É fato. Você pode entrar no site do IBGE e você vai observar isso aí. Só para que você tenha noção, em 2018, o PIB de São Paulo, o maior PIB do Brasil, 699 bilhões de reais. E aí o nosso amigo João Dória vem dentro dessa tomada de decisões equivocada aos olhos de muitos médicos, infectologistas, oncologistas, cientistas, nos colocando o rigor de um isolamento, esquecendo ele, ou talvez não, talvez faça parte do plano maligno dele, que a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo está quebrando. Grandes, médias e pequenas empresas estão com as portas fechadas, quebrando. Shopping center. Está acontecendo um caso curioso no shopping center. Como os shoppings foram fechados, então foram desligadas todas as tomadas de ar-condicionado. Trabalha-se sem ar-condicionado não só nas lojas, como também nos átrios, de acesso público. O senhor sabe o que está acontecendo com as vestimentas, com os materiais? Estão todos sendo embolorados, sendo contaminados. Shopping center. Entra no Google e dá uma olhadinha nisso. Afora isso, a grande massa de demissões que está ocorrendo em todo o setor industrial, empresarial e comercial, não é? Soma-se a isso a falência declarada de todo o setor do nosso estado e da nossa cidade. Mas isso faz parte de uma conspiração, de um plano maquiavélico? Eu chego a pensar que sim. Porque o que acontece? Grandes profissionais, tidos como tubarões, estão sendo demitidos das empresas. Isso é fato. Aqueles que têm um pouco de reserva estão pegando um avião e estão indo embora para outros estados ou para fora do Brasil. E aqueles que ficarem, esses tubarões, esses profissionais a nível de diretoria, staff, altos executivos, esses profissionais tidos como tubarões, eles serão pescados depois dessa pandemia no rio chamado São Paulo
e serão vendidos ao preço de uma sardinha ou de uma tilápia. Esta é a conclusão a que se chega e muitos pensadores já estão confessando, compartilhando, divulgando esta situação. A grande massa, que são os operários, irão mendigar por um trabalho e certamente serão contratados com valores muito inferior ao valor que eles ganhavam e vão dar graças a Deus a isso. Fique em casa. Fique em casa. Eu fico sim em casa. Eu não tenho dinheiro para sair. E se tivesse dinheiro não adiantaria sair para procurar emprego porque não tem emprego. Fique em casa. Eu fico sim em casa. Sem problema. Vou ficar em casa. Eu ficando em casa, transporte público vai ruir. Táxi vai ruir. Motoristas de aplicativos vão ruir. Aliás, nós já temos motoristas de aplicativos entregando seus carros, que eram locados. Vai chegar uma hora que o pequeno comércio da periferia vai fechar a porta também, porque a população da periferia não vai ter como comprar nesse comércio. Esse é o João Dória, vocês conhecem? Esse é o João Dória. E ele vem agora com uma novidade, dizendo que se o Jair Bolsonaro sancionar uma lei para uso da hidroxicloroquina, que o Estado de São Paulo não vai cumprir essa lei. Ele está embasado em quê? Embasado naquela decisão do STF que diz que os estados e os municípios têm o direito e o dever de administrar o seu território da forma como bem quiser. E que não guardam respeito à hierarquia federal. Não é uma bem verdade. Na verdade, o ministro rasgou a Constituição. E esse mesmo STF que diz que os estados e os municípios podem fazer o que querem fazer, e que também apoia a ideia absurda do isolamento, da forma como está sendo feito, e se impõe contra a hidroxicloroquina, um ministro do STF, numa canetada, concedeu à Ambev o direito de voltar às suas atividades em todas as suas indústrias para o fabrico de cervejas, refrigerantes e outras cositas mais. Ora, se a ideia é ficar em casa em isolamento, na medida em que o ministro dá esse direito à Ambev para que ela retome as suas atividades, não me parece que uma fábrica, uma indústria de bebidas, trabalhe uma ou duas pessoas, são centenas e milhares de pessoas. Qual foi o plano de proteção e segurança sanitária que essas indústrias apresentaram para o governo? Nós não tivemos acesso a isso. Haverá ou não aglomeração de funcionários, mesmo que se divida, se dilua em mais turnos naquelas indústrias? Com certeza. Haverá ou não a possibilidade de maior concentração e contaminação? Com certeza haverá. Então, os senhores vejam que até mesmo o STF, que deveria nos proteger e falar a verdade, não está fazendo o seu papel. Que me desculpe aos ministros, eu tenho o direito de manifestar a minha ideia. Esse direito é garantido na Constituição Federal. Mas vamos lá, vamos voltar à questão da hidroxicloroquina. No meu município, no meu estado, eu não libero a hidroxicloroquina. Ô João, o que você pensa que você é? Você é médico, não é?
Então deixa eu te falar uma coisa. A prescrição médica independe do seu querer. A prescrição médica é ato exclusivo do médico. O protocolo da prescrição médica, o planejamento ao tratamento do paciente é ato exclusivo do médico. Se o médico entender que ele deve liberar a hidroxicloroquina associada à azitromicina 500, heparina, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque ele é a autoridade máxima. E o senhor não pode se impor à determinação do médico, sabe por quê? Porque ele é livre, ele tem autonomia. Exceção à regra, se o que ele estiver fazendo venha trazer algum malefício ao paciente. Sabe onde é que está esse princípio da autonomia, João Dória? Está no Código de Ética Médica. Lá no inciso 7º do capítulo 1º do Código de Ética Médica. O senhor não pode se interpor ao ato prescricional, até porque se o senhor for fazer isso, o senhor está sendo, além de antiético, que eu já acho que o senhor está tendo um problema muito sério. O Davi Wipper fez uso da hidroxicloroquina. Tantos outros médicos já fizeram uso da hidroxicloroquina. Tantos pacientes há mais de 20 anos, 60 anos, fazem uso da hidroxicloroquina. Pacientes com lúpus, fibromialgia, fazem uso por prescrição da hidroxicloroquina. É engraçado que há 60 anos se usa e agora não. Agora vamos dizer ao povo que não pode tomar hidroxicloroquina, contrariando o entendimento de diversos cientistas e médicos de renome. Não pode se usar hidroxicloroquina. A pergunta que eu faço ao senhor, João Dória, é se por acaso fosse alguém da sua família, ou o senhor mesmo, o senhor não tomaria. O médico tem autonomia para decidir como prescrever, como fazer o planejamento do tratamento daquele paciente. Lembrando que a visão de um paciente tem que ser uma visão sistêmica, é olhar o paciente como um todo. E quando eu olho o paciente como um todo, é onde eu digo que o protocolo ele é versátil. E a maioria dos médicos de respeito e renome, que tem compromisso com a verdade, o que eles fazem? Estão associando a hidroxicloroquina com a azitromicina, dependendo do caso do paciente, também com heparina, com algum corticoide. Cada paciente está sendo tratado com um protocolo. Agora, falar que o senhor não vai permitir a hidroxicloroquina, desculpa, o senhor não tem esse direito, o senhor não vai fazer isso. Aliás, está na hora do senhor parar de brincar com a população, mantendo-nos reféns em cárcere privado em casa, quando as geladeiras estão vazias, pessoas estão passando fome. Talvez o senhor não saiba, tem pessoas que estão sendo despejadas porque não estão conseguindo pagar a locação. Não, isso é uma mentira, porque o judiciário diz que não vai aceitar ação de despejo. Desculpa, tem pessoas que estão sendo postas para fora de casa no tapa, na mão grande. Não é uma ordem de despejo judicial, não. Tem pessoas que estão perdendo seus veículos financiados porque não tem como pagar. Pais tiraram seus filhos da escola. Perueiros perderam o seu faturamento. Escolas estão fechadas, particulares ou do município, do estado. E aí? Né? E os bancos, senhor João Dória, continuam cobrando a conta. Eles não param de cobrar a conta. Entendeu, senhor João Dória? Cada morte por Covid-19 no estado de São Paulo tem que ser debitada na sua conta. Ah, Jaime, você não tem medo
Você está fazendo uma acusação e ele pode te mandar prender. Faça o que quiser. Tenho 63 anos de idade. Se eu já era destemido quando, na minha infância, imagina com 63 anos de idade que eu tenho todas as armas legais para me defender e defender o necessitado. E sabe por que cada óbito do Covid vai ter que ser depositado na sua conta, senhor João Dória, e na conta do prefeito? Porque o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, no dia 4 de fevereiro de 2020, decretou o estado de emergência em saúde pública. E os senhores foram alertados, todos os estados foram alertados. Mas já em novembro já tinha casos de Covid no Brasil. E o que os senhores fizeram? Utilizando-se do STF, simplesmente em manobras, desrespeitaram o estado de emergência em saúde pública, permitiram o carnaval em São Paulo, no Brasil. Só no Rio de Janeiro, mais de 20 milhões de pessoas no oba, se contaminando, transmitindo, se contaminaram nas ruas, nos blocos, na Marquês de Sapucaí, e esses infelizes levaram essa contaminação para dentro das suas casas, né? Em São Paulo foi a mesma coisa, e o senhor ainda disse, o Carnaval de São Paulo é o mais seguro. Para quem, cara pálida? Para mim, com certeza foi, porque eu não curto, não pulo o Carnaval. Até porque não poderia fazer parte disso no momento que eu sei que a Prefeitura e o Estado de São Paulo entregam essas escolas de samba as verbas para que eles possam fazer a alegria do povo. A alegria de quem, cara pálida? Ao invés de os senhores darem verbas para as escolas de samba, por que os senhores não pegaram essas verbas e não distribuem para a saúde pública? Não valorizam os policiais civis e militares? Aliás, o senhor falou na sua campanha que os policiais de São Paulo teriam um aumento real. E 30 dias após, isso foi compromisso do senhor de campanha, viu? Não sou mentiroso não. Se tem alguém mentiroso aqui é o senhor. E 30 dias após o senhor ser eleito, dando rasteira no Alckmin e tantas outras pessoas, isso já faz parte do senhor, né? O senhor foi entrevistado num programa de televisão, eu tenho esse acervo, e a repórter perguntou ao senhor sobre o aumento, e o senhor disse na maior cara de pau, nós não temos orçamento para dar esse aumento. O senhor já não sabia qual era o orçamento quando o senhor era candidato? E os policiais estão aí. Esses homens, GCM, policial militar, policial civil, se eu ligar agora ao 90, eles vão vir aqui na minha porta. O policial que desembarcar da viatura, às vezes vai tomar um tiro por mim, vai morrer por mim. E ele não me conhece, mas ele tem a obrigação de me defender. E é essa turma que o senhor traiu também. Aliás, essa já é uma recorrência da sua parte, não é? Mas vamos voltar aqui à questão da hidroxicloroquina. Deixa eu ler para o senhor, e vou ler também para quem tiver acesso ao vídeo e que não for da área da saúde, né? Vamos pegar lá o inciso 1º. A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação nenhuma, de nenhuma natureza. Aí o inciso 2 diz o seguinte: o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional. Aí vem lá o inciso 5º que diz: compete ao médico aprimorar continuadamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da saúde. Aí vem lá o artigo, o inciso 6, diz o seguinte: o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará
sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. Sabe o que quer dizer isso, senhor João Dória? Mesmo depois da morte, é que ele deve guardar respeito ao seu paciente. Ele não deve divulgar para terceiros por que aquele paciente morreu, do que ele morreu. Por analogia, quando ele diz que deve guardar respeito à morte, é respeito à história da vida desses pacientes e dos seus familiares. Não é a história com S, que é essa história que o senhor está criando, não. É a história com HI. É diferente da sua história. Né? Jamais utilizará os seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativas contra a sua integridade e dignidade. É isso que o senhor está fazendo quando o senhor diz que o senhor não vai permitir a hidroxicloroquina. Quem é o senhor para não permitir? A única pessoa que tem autoridade na prescrição medicamentosa é o médico. E a única autoridade que diz se quer ou não se submeter à ingesta oral de um medicamento ou endovenosa, ou se submeter a um protocolo cirúrgico, é o paciente, João Dória. Se eu quiser tomar hidroxicloroquina, eu vou chegar no médico e se ele for contra isso, for doutor, eu quero que o senhor ministre para mim hidroxicloroquina, azitromicina e ponto final. O senhor vai prescrever, porque eu não aceito a prescrição medicamentosa que o senhor está fazendo para mim. Sabe por quê? Porque eu já vi amigos meus que tomaram e se curaram. Então eu quero o benefício. E sabe quem diz para mim que eu tenho esse direito, senhor João Dória? É o artigo 15º do Código Civil. A não ser que o senhor consiga alterar uma lei federal. Acho que o senhor não tem força para isso, não. Complicado, né, senhor João Dória? O senhor está matando o povo de São Paulo. O senhor sabia, senhor João Dória, que dentro da figura do artigo 24 do Código de Ética Médica, depois de dado ao paciente... Deixa eu explicar para o senhor como é que funciona, porque eu acho que o senhor não sabe como funciona, né? O paciente já chega ao SUS, depois de 6 meses ele consegue uma consulta, né? Na rede estadual ou na municipal, passa por uma consulta, aí é feita uma anamnese. A anamnese, senhor João Dória, é o ato em que o médico analisa a queixa do paciente, faz os exames necessários, né? Requer alguns exames e, pasme, senhor João Dória, dentro do seu estado, o senhor sabia que uma tomografia para um paciente que está com suspeita de um AAA, você sabe o que é um AAA? É um aneurisma da aorta abdominal. Está demorando quase um ano. Um ultrassom simples, 6 meses. Seu estado, viu? Seu estado. E dentro desse contexto, após fechar o diagnóstico, né, é o paciente, a sua família ou o seu representante legal que vai decidir livremente se vai fazer ou não o tratamento. É a sua livre escolha. O corpo é meu, não é do senhor. Se o senhor insistir em manter essa situação de proibir a hidroxicloroquina, a azitromicina, em razão de uma briga idiota que o senhor está tendo com o nosso presidente da República, o senhor vai responder o processo por isso, senhor João Dória. O Estado vai ter que pagar, porque serão judicializadas ações para obtenção. Agora, como nós sabemos também que o Brasil é meio complicado, pode ser até que haja um consenso e o STF pacifica um julgamento em recurso repetitivo, de urgência, né, dizendo que a hidroxicloroquina está banida. Aí é uma outra coisa, né? Estado de emergência é igual compra sem licitações, né? O
Senhor João Dória, o senhor foi eleito legitimamente por um povo. O senhor não pode desrespeitar o direito de um paciente. O senhor tem que cumprir o que diz a nossa Constituição Federal, no seu artigo 1º, inciso 3º, o princípio da dignidade da pessoa humana. E como eu disse agora há pouco ao senhor, cada óbito, falando agora espiritualmente, eu tenho orado muito nas madrugadas para que Deus pese a mão sobre todo governante que oprime o seu povo. Eu tenho orado e Deus tem falado muito. E as pessoas que acompanham as minhas orações nas madrugadas, eu não peço dinheiro não, viu, senhor João Dória? Eu oro porque é uma missão que eu tenho nessa terra. Deus tem respondido que Ele vai pesar a mão sobre os governantes que oprimem o seu povo. Cada óbito em São Paulo, eu estou espiritualmente atribuindo na sua conta e na conta do prefeito. E quando eu falo que é espiritualmente eu estou atribuindo, é muito mais forte do que a lei. Porque não sou eu que vou julgar o senhor, quem vai julgar o senhor é Deus. Não sei se o senhor acredita em Deus, no diabo, o que for, mas eu creio em Deus. E aliás, eu sou, para que o senhor saiba, eu sou prova de milagres. Já está morto há muito tempo. Esse vídeo é um desabafo de um eleitor são paulino que não votou no senhor, de um cidadão de bem, de um cidadão que cumpre com as suas obrigações e de um cidadão que está vendo os seus co-irmãos padecerem de fome. Fique em casa, é muito bonito para o senhor que tem dinheiro, que mora na mansão, para o prefeito de São Paulo, para as pessoas que têm condições de manter, ficar em casa, que tem salário, tem vencimento, funcionários públicos, funcionários CLTs, e aquele que não tem registro em carteira? E aquele que está lá em Parelheiros, morando numa comunidade, num barraquinho, pagando R$400 por mês de locação, onde moram 5, 6 pessoas. Qual é o isolamento, qual é o distanciamento social que essas pessoas fazem? E por último, o senhor João Dória e o senhor prefeito, parabéns aos senhores, vamos fazer o rodízio 24 horas. E os senhores colocam as pessoas se avolumando no transporte público. O que os senhores querem, afinal de contas? Os médicos e as médicas não vão se curvar à sua ordem de não prescrever a hidroxicloroquina, a azitromicina e dentre outros medicamentos. Sabe por quê? Porque eles são livres, eles têm autonomia. E até porque se o médico se curvar ao senhor, ele poderá ser processado, responder a um processo ético no Conselho Regional de Medicina, responder a um processo por responsabilidade civil, responsabilidade penal, né? Porque o médico ele é independente e autônomo. Eu espero que o senhor repense sobre tudo que o senhor está fazendo contra São Paulo. O que me traz perplexidade é que o senhor está dentro de um avião e o senhor não gosta do piloto, que é o comandante do voo, e não tem copiloto, e o senhor fica torcendo para o avião cair. Será que o senhor não percebe que o senhor vai morrer também? Pare de brincar com a população do estado de São Paulo. Se o senhor quer que a população fique em casa, pague para que elas fiquem em casa. E não é R$600 não, viu, senhor João Dória? Não é R$600. Pague para cada engenheiro que está perdendo as suas obras. Para cada arquiteto que não tem mais chamado. Para cada fisioterapeuta que não trabalha em hospital ou trabalha em particular e que não tem mais paciente para ele cuidar. Pague para o dono do boteco da esquina que teve que fechar as portas porque não tem quem compre o seu material, ele quebrou também. Pague para cada motorista de aplicativo que teve que entregar o seu carro. Pague por cada pessoa que foi despejada, que não conseguiu pagar a locação. Pague por cada pessoa que está perdendo o seu carro porque não consegue pagar
o financiamento bancário. Pague pelos hotéis que estão fechados, que demitiram mais de 70% do seu quadro efetivo. Que Deus tenha piedade do senhor. Que Deus tenha piedade do senhor. Senhores, forte abraço, Deus abençoe.